Quando o Senhor encontrou com o jovem rico, e o jovem rico perguntou para Jesus: o que eu tenho que fazer para ser perfeito? O que eu tenho que ainda fazer? E Jesus disse assim: olha, vende tudo que você tem. E quando Jesus disse: vende tudo que você tem, pode se sentar. A Bíblia diz que aquele jovem ficou muito triste, porque ele era muito rico. Veja bem o que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Jesus falou para aquele jovem: olha, o maior mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí aquele jovem disse assim para Jesus: mas eu estou fazendo tudo isso. Eu tenho observado todos esses mandamentos. E na verdade Jesus tinha dito para ele que o maior mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, simplesmente amar Jesus. E ele respondeu: não, Senhor, eu tenho feito tudo que a lei diz, eu tenho observado todos os mandamentos. Então Jesus olhou para ele e disse assim: é mesmo? Tipo assim, você tem certeza que isso que você está dizendo é verdade mesmo? Então vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem me seguir. Jesus tinha acabado de dizer para ele que amar a Deus era o mais importante. Só que ele não teve coragem. E a Bíblia diz que quando Jesus falou aquilo para ele, ele ficou muito triste, porque ele era muito rico. E ele saiu dali e ele não teve coragem de vender tudo que ele tinha. Porque ele não teve coragem de amar a Deus mais que tudo. Logo em seguida, está escrito que Jesus ficou triste, porque Jesus amou aquele rapaz. Depois quem ficou triste foi Jesus. A Bíblia está escrito que Jesus, quando olhou para aquele rapaz, Jesus o amou. Jesus o amou, mas aquele rapaz não amou Jesus. Ele amou os seus bens. Na verdade, eu não gostaria de pregar, eu só gostaria de só dizer para vocês que você não precisa fazer mais nada além de amar Jesus. E que Ele não espera de você nada mais além disso. Quando Jesus veio, a religiosidade era muito forte. As pessoas eram muito religiosas. Assim como hoje. Goiânia é uma cidade muito religiosa. As igrejas estão todas cheias. Grandes templos estão sendo construídos em Goiânia. Jesus disse para os fariseus: vocês não me amam, porque vocês não me conhecem.
E até mesmo os discípulos que andavam com Jesus ali, os 12, eles passaram pela prova do amor. Está escrito que nós somos provados e nós somos tentados. Está escrito, embora não o tendes visto, o amais. Porque tudo que o Senhor está procurando é uma esposa. E ninguém procura uma esposa que não o ame. Ninguém quer se casar com alguém que não ama. Quando você ama, você tem disposição de sacrificar. E quando você ama, não há interesse. Quando Jesus esteve aqui, Jesus o tempo todo estava rodeado de muitas pessoas. Jesus sempre foi rodeado de uma enorme multidão. Muitas vezes ele não conseguia descansar, ele não conseguia comer, ele não conseguia dormir. Muitas vezes ele até mesmo fugia da multidão, porque a multidão não o deixava, noite e dia. Porque a multidão queria algo dele, mas a multidão não queria ele. E está escrito que depois que Jesus morreu e ressuscitou, apenas um grupo de quase 120 pessoas permaneceram ali no templo. Onde estava aquela multidão? Para onde foi aquela multidão? Mas quando viram Jesus na cruz, nu, a multidão foi embora. E eu quero dizer para os irmãos que a igreja, ela passa pela prova do amor. Porque a igreja foi chamada para ser a noiva. A igreja vai ser a esposa. E ele está procurando pessoas que o amam. Não pessoas que simplesmente cumprem rituais religiosos. O homem procura a religião e Deus procura o coração do homem. Quando Jesus foi para a cruz, abra sua Bíblia em Lucas. Os 12 estavam com ele. E durante aqueles 3 anos que Jesus passou com os 12, por diversas vezes, aqueles homens demonstraram alguns interesses com Jesus. Uma vez a mãe de 2 dos seus discípulos perguntou para Jesus: olha, quando você chegar no seu reino lá, você pode colocar um filho meu à sua direita e o outro à esquerda? Judas sempre demonstrou interesse no dinheiro que Jesus tinha. E não somente Judas, muitos outros discípulos também fizeram isso. Inclusive Pedro. Quando Jesus estava prestes a morrer na cruz, em Lucas capítulo 22, Jesus diz assim para Pedro, Lucas capítulo 22, verso 31. Simão, Simão. Jesus nem chamou ele de Pedro, né? Jesus chamou ele de Simão, de cana levada pelo vento. Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, nós não enganamos a Deus. Nós podemos enganar o pastor, nós podemos enganar o discipulador, nós podemos enganar muita gente. E muita gente engana muita gente. Mas quero te dizer que Jesus você nunca engana.
Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 3, que o Senhor conhece aqueles que o amam. O Senhor conhece aqueles que o amam. E aqui Jesus virou para Pedro. Pedro achou que ele já era o cara. Pedro já estava achando que ele era o sucessor de Jesus. Pedro já estava achando que ele estava prestes a reinar. Porque Jesus disse assim, olha, eu estou indo para Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus estava resolvido a ir para Jerusalém. E os discípulos sabiam que ele estava indo para Jerusalém. E havia uma expectativa no coração dos discípulos, inclusive o de Pedro, que Jesus tomasse o reino. E claro, se Jesus tomasse o reino, quem iria reinar? Pedro. Quem iria estar nos primeiros lugares? Com certeza os 12. Mas Jesus vira para Pedro, aquele que achou que estava arrebentando, e diz assim, olha Pedro, quando você se converter, cuida dos seus irmãos. E aí ele diz assim, verso 33, respondeu-lhe Pedro, Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Tornou Jesus, digo-te Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Pedro, olha Senhor, eu vou morrer por você. Quantas pessoas já disseram para você que iria morrer por você? E quando chegou a hora H, ela fugiu de você. Quantos? Quantos já passaram por isso aqui? Eu já passei. Porque a prova do amor chega. A prova do amor chega em qualquer relacionamento, irmãos. E toda pessoa que se relaciona busca amor, até mesmo Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus está buscando em você o amor. Deus quer ser amado por você. Mas o que você quer de Deus? Muitas vezes, irmãos, os relacionamentos, eles se desfazem. Os casamentos, eles acabam. As amizades terminam. Porque muitas vezes, as expectativas não são supridas. Porque a expectativa de todo relacionamento é amor. Sim ou não? Se você se relaciona com alguém, você com certeza quer ser amado por aquela pessoa e você quer amar aquela pessoa. Sempre o amor é a liga de qualquer relacionamento. O amor é a corda de qualquer relacionamento. Eu quero te dizer que Deus quer ser amado por você. Deus busca quem o ama. E mais, Ele sabe quem o ama. E na verdade, naquele momento, Pedro achou que estava arrebentando. Pedro achou que estava assim, que ele era o cara, ele era o segundo ali. E Jesus disse para ele, Pedro, primeiro você nem converteu. Segundo, até a madrugada, você vai me negar. Você vai negar que até mesmo me conhece 3 vezes. E aí Jesus diz assim, olha o que vai acontecendo, irmãos, até a ressurreição de Jesus. Aí Jesus disse assim, então Jesus lhes perguntou, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje ou sem sandália, faltou-lhes alguma coisa? Responderam eles, nada. Disse-lhe, pois agora o que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda sua capa e compre uma espada. Só que eles não entenderam o que Jesus disse aqui. Eles não entenderam, irmãos, porque eles ainda não tinham o Espírito Santo. Eles ainda não amavam verdadeiramente Jesus, como eles ainda iriam amar. E aqui está escrito assim, Jesus disse, olha, agora é o seguinte, agora é a hora de comprar a espada. Verso 37, digo-vos que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito, com os malfeitores foi contado, sim, o que está escrito de mim será cumprido. Disseram-lhe eles, Senhor, aqui estão
as suas espadas. Por que eles fizeram aquilo? Sabe por que eles fizeram aquilo, irmãos? Principalmente Pedro. Porque eles tinham a expectativa de que Jesus fosse tomar o governo literal da época. Que Jesus fosse se assentar lá no trono de Herodes. Eles tinham essa expectativa. Eles tinham expectativa em Jesus. Eles tinham expectativas com Jesus. E tanto é verdade, irmãos, que logo em seguida, olha o que está escrito aqui. Jesus vai para o Getsêmani, ele entra em agonia, Jesus começa a orar, e eles começam a se entristecer. Logo em seguida, olha no verso 47. Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, a prova começou a acontecer, irmãos. As trevas vieram, a dificuldade chegou, a provação chegou, a hora da prova. Uma coisa é você dizer que ama Jesus, outra coisa é você fazer aquilo que prova esse amor. Pedro havia acabado de dizer, olha Senhor, por ti eu morro, eu vou lutar por você. E aí de repente, irmãos, um dos 12 já chega ali para vender Jesus por 30 moedas. Olha o que está escrito. Há um dos 12 chamado Judas que vinha diante dela, né? Chegou-se a Jesus para o beijar. Muita gente beija Jesus, irmãos. Muita gente beija Jesus. Principalmente aqui, né, na igreja, na hora do louvor. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Sabe, irmãos, eu confesso para vocês que eu não consegui ainda responder. Jesus, será que eu te amo? Depois do que o Senhor me falou aqui hoje, eu confesso que parece que dentro de mim, Senhor, será que eu te amo? Se eu ainda não amo, me ajuda a te amar. Eu já estou igual Pedro lá no final. Daqui a pouco vocês vão ver. Pedro lá no final já estava tão quebrantado. Aqui ele estava dizendo, eu vou morrer por você. Porque Pedro sabia que Jesus era o cara. Só que ele não sabia quem era aquele cara. Ele achou que Jesus era o cara que fosse tomar conta de tudo. E que com certeza ele levaria alguma vantagem nisso. Continua lendo comigo, verso 48. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo, traís o Filho do Homem. Judas traiu com um beijo. Muitos deixam Jesus pelo dinheiro. Outros trocam por uma mulher. Por uma quantia de dinheiro, ou por uma palavra, ou por uma situação, ou por um prato de comida. Sabe, irmãos? O amor é aquilo que é na prática. Quando eu converso com as esposas, todas as vezes que eu vou conversar com alguma esposa, eu nunca vi uma esposa, eu sempre ouço as esposas dizerem assim, meu marido não me ama. Mas por que ele não te ama? Porque ele não fez isso, ele fez isso. Ou muitas vezes até mesmo os maridos, a minha esposa não me ama. E quando você pergunta, por que você acha que ela não te ama, que ele não te ama? Porque ele fez isso. Então, as ações demonstram amor. Quantos concordam? Esses homens aqui diziam o tempo todo, Senhor, eu vou morrer com você, Jesus, eu te amo, eu estou aqui com você. Mas, irmãos, a hora da prova desse amor vem. O amor que você está dizendo, ele vai ser provado. O amor que você está confessando para Jesus, quero te dizer que aquilo que você vai fazer é que vai ter importância. Aquilo que você vai fazer é que vai ter realmente importância e que realmente vai provar que você realmente o ama. Eu quero te dizer que pessoas que dizem que amam a Deus, irmãos, o mundo está cheio. Pessoas que confessam e dizem que amam Jesus, o mundo está cheio. Mas quando chega a hora H,
mas eu tive que mentir ali. Mas eu, sabe, olha, mas, sabe, mas aquela mulher ali, ela era muito bonita. Olha, mas aquilo ali, mas aquele dinheiro, se eu não falasse isso, eu perdi aquele dinheiro. Jesus disse assim, por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Sabe, irmãos, então a vida cristã é muito mais do que mera religiosidade. Ser religioso é fácil, irmãos, porque a religiosidade não custa. A religiosidade não custa uma perda real. É mais fácil. Aquele jovem dava literalmente, rigorosamente 10%, mas os 100% ele não teve coragem de dar. Os religiosos entregam 10% do que ganham fácil. Quem não tem o Espírito Santo entrega 10% do que ganha. Mas aqueles que entregam, aqueles que têm coragem de entregar 100, são os que amam. Aqueles que têm coragem de entregar tudo, como aquela viúva, são esses que alegram Jesus, irmãos. Quem que ele elogiou no gasofilácio? Os que estavam entregando 10%? Ou aquela que estava entregando tudo, até mesmo o dinheiro da sua comida? Porque a atitude provava o amor. E Deus não está procurando o que você tem. Deus está procurando o seu coração. Deus não quer saber nem quem você é, sabia? Deus quer saber se você o ama. Muitas vezes, pessoas que têm muitos defeitos, você tem certeza que essa pessoa te ama. Sim ou não? Quantas pessoas aqui sentem o amor de alguém e você sabe que essa pessoa tem tanto defeito, mas ela ama você e você tem certeza disso? Levanta a mão. E que te importa os defeitos que ela tem, se ela te ama? O que te importa os defeitos que ela tem, se ela te ama? O que importa os seus defeitos, se você realmente ama? Eu tenho muitos defeitos, mas o meu filho sabe que eu amo, sabe? Eu te amo. Eu tenho tantos defeitos, mas eu o amo. Ele tem tantos defeitos, mas ele me ama. E quero te dizer que Deus quer o seu amor. Deus quer o seu amor. Olha o que acontece aqui no verso 49. Vendo os que estavam com ele, o que ia suceder, disseram-lhe, Senhor, feriremos a espada, ou seja, chegou a hora. Pedro pensou assim, agora é a hora, agora é a nossa guerra. E como ele é o Filho de Deus, eu tenho certeza que ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Pedro já tinha falado isso, sim ou não? Pedro já não tinha confessado que ele era o Cristo? Então se ele é o Cristo, nós vamos ganhar essa guerra fácil. Vamos pegar a espada e é agora. Então Pedro tira a espada e começa a sua guerra. E Pedro corta a cabeça. Nem tanto, né, irmãos? Pedro corta a orelha de um discípulo. E os historiadores dizem que esse cara que teve a orelha cortada, né? Alguns dizem que foi Marcos, não sei se foi. Mas, ou seja, a guerra ali começou, pegaram a espada, vamos lá. Aí eu pergunto para vocês, havia um interesse ali? Irmãos, eu creio que havia. Havia um interesse ali naquele momento. Lá na frente vocês vão ver que havia sim um interesse. Continua lendo comigo. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse, deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Disse Jesus aos principais sacerdotes, oficiais da guarda do templo e anciãos que tinham ido contra ele. Saíste como a um assaltante
com espadas e cacetes? Eu estava todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Verso 54. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe. Quem quer dar a vida, segue de longe, irmãos? Não. Quando Pedro viu que aquela hora da guerra e da tomada do reino não ia acontecer, e que o que realmente iria acontecer é que Jesus iria morrer na cruz, ele começou a seguir Jesus de longe. Em outras palavras, vazou. Diga para o teu irmão do teu lado, só quem te ama não vai vazar na tua hora de trevas. Todos nós temos hora difícil, hora de prova, hora de dor, hora de perda. Né? Provérbio diz que o rico tem muitos amigos, mas o pobre não tem ninguém nem para tomar um chazinho, nem uma aguinha. Está escrito isso. Então, Jesus tinha muito a oferecer. Jesus era famoso. Até mesmo Herodes era doido para conhecer Jesus. Jesus era um cara famoso. Jesus era um homem de muita fama. Está escrito que a sua fama correu. Todo mundo sabia quem era Jesus. Jesus era um homem bem vestido. Jesus era um homem de poder. Jesus era um homem que fazia milagres extraordinários. Jesus era um homem respeitado. E olha para mim, irmãos. Estar ao lado de alguém assim é legal, não é? Dá ibope. Sai na capa da revista. Sai todo dia nos jornais. Mas, amado, quando Pedro viu que Jesus ia para a cruz e não iria ter mais nada daquele plano que ele achou que ia acontecer, a Bíblia diz que ele o seguia de longe. Continua lendo comigo no verso 55. Quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro assentou-se entre eles. Uma criada, vendo-o assentado ao fogo, fixou os olhos nele e disse: esse homem estava com ele. Mas ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Passada quase uma hora, outro afirmava: também esse verdadeiramente estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele a falar, o galo cantou. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Que olhada, hein? Fala para o teu irmão, essa doeu. Lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro estava ali no pátio, né? Tinha uma fogueira acesa, tinham várias pessoas, aquele alvoroço. Jesus estava lá dentro com o sumo sacerdote. Jesus estava sendo interrogado lá dentro. De repente, Pedro lá ao redor negando: não conheço, não, eu não sei quem é esse cara, não. De repente, quando Pedro virou, quando ele estava dizendo assim: não conheço esse cara, não. Jesus passou ao lado dele e olhou bem nos olhos dele. Irmão, tá um olhar que eu não quero ver nunca. Pensa a tristeza de Jesus. Puxa, Pedro. Vocês acham que Jesus não ficava triste, irmãos? Ficava. A Bíblia diz que no Getsemane, a alma dele se angustiou. A alma dele se angustiou a ponto dele suar sangue. Tristeza. Quando você lê os salmos messiânicos, o salmo onde Jesus expressa os seus sentimentos ali no Getsemane, na cruz,
Ele diz, todos me abandonaram. E ele sentiu a dor. Quem aqui já foi traído? Quem já foi traído, levanta a mão. Dói ou não dói? Dói, irmãos. Sinceramente, eu acho que não tem uma dor pior do que alguém que você amou, te negou. Sabe, alguém que você amou, Luiz, te negou. Irmãos, não é fácil. E quando Jesus olhou para Pedro, Pedro sabia o que ele tinha feito ali naquele momento. Mas ele ainda não teve coragem. A Bíblia diz que ele saiu dali, caindo em si, chorou amargamente. E a história continua. Jesus vai para a cruz, continua lendo comigo. Capítulo 23. Pedro sai dali, vai chorar. Olha o que acontece no capítulo 23. Jesus vai para a cruz. Vamos agora para João, por favor. Vamos, porque tem uma descrição em João que não tem aqui. João, capítulo 19. João capítulo 19, verso 25. Junto à cruz. Diga comigo, junto à cruz. Gente, cruz é um lugar de perda. Cruz é um lugar onde eu deixo a minha vontade e faço a dele. Cruz é um lugar onde eu morro. Cruz é um lugar onde eu sofro. Cruz é um lugar onde eu deixo de ser tudo e passo a ser nada. Cruz é o lugar onde eu não tenho nada. E todos nós temos um lugar assim. Passamos por lugar assim. E sabe quem é que vai estar com você junto à sua cruz? Diga para a pessoa do seu lado, só quem te ama mesmo. Aí você vai procurar lá do teu lado, mas aquele que falou que me amava, cadê ele? Junto à cruz estava sua mãe, a irmã dela, né? A irmã de Maria, mãe de Jesus. Maria, mulher de Clopas, essa mulher Maria, ela seguiu Jesus por todos os lugares até a cruz. E Maria Madalena. E tinha mais uma pessoa ali na cruz, que era João. Vendo Jesus ali, sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava. O único discípulo dos 12 que a Bíblia diz que estava na cruz foi João. E foi para João que Jesus entregou Maria. Foi para Jesus, foi para João que Jesus entregou Maria. Ou seja, não é para que Jesus não entregou Maria para aqueles que diziam que o amavam demais. Jesus entregou Maria para aquele que estava na cruz com ele. Eu quero te dizer que as coisas mais preciosas de Deus, Deus vai dar para aqueles que o amam. Muitas vezes, irmãos da igreja, eu quero mais de Deus, 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 eu quero isso, eu quero... Irmãos, Jesus curou muita gente. Jesus deu muita coisa para muita gente. Mas Ele mesmo, Ele se deu para João. Sabe, amados, nada melhor do que Ele. Nada melhor do que Ele. Sabe, irmãos, o Espírito Santo está arrancando de dentro de nós uma idolatria. Sabe o que é idolatria, irmãos? É trocar as coisas criadas pelo Criador. Quando eu troco Ele pelas coisas que Ele criou, pelas pessoas, pelas coisas.
Está escrito: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, o que Deus está procurando não são pessoas, irmãos, idólatras. O Senhor está procurando pessoas que o amam. E te digo, Ele sabe, Ele conhece. E te digo, você é provado. Você já foi provado e você ainda vai ser provado. Você vai continuar a ser provado. Porque para Ele não basta você dizer que o ama. Basta você fazer algo que vá provar que você o ama. Você já deu realmente uma oferta de amor? Oferta de amor. Você já deu presente por etiqueta? Quem já deu presente de etiqueta, levanta a mão. Sabe o que é presente de etiqueta? Nossa, eu não posso ir naquela festa sem dar um presente. É falta de... E realmente é. É falta de educação. Mas o que é melhor, ganhar um presente de etiqueta ou um presente de amor? Sabe presente de amor? Sabe aquela coisa que... Nossa, eu gosto tanto disso. Você gosta tanto daquilo que você só vai dar aquilo para alguém que você realmente ama. Sabe? Sim. Então, irmãos, muitas vezes, o gasofilácio, será que é o lugar que Jesus fica feliz comigo ou é o lugar que Jesus fica triste comigo? Sabe, muitas vezes, irmãos, nosso coração é tão enganoso. Por isso que eu estou dizendo para vocês, sabe? Senhor, será? Até onde eu realmente te amo? Até onde vai o meu amor por você? Porque se eu quero Ele, eu preciso aprender a amá-lo. Jesus, a pessoa dele. Sabe a pessoa dele que eu estou dizendo, irmãos? A redenção dele é dada, a salvação dele está dada, está derramada. Agora eu estou falando da pessoa dele. Sabe aquele que ele diz assim: cara, esse aqui é meu amigo. É diferente. Você não chama de amigo, todo mundo chama? Quem é que você ouve? Esse cara aqui é meu amigo. Quem é que você chama de amigo? E aquele amigo que você leva lá para o seu quarto? Você leva todo mundo? Ou só o seu amigo? E do amigo é que você conta aquele negócio. Olha, é só o amigo mesmo que você conta aquele segredo, olha. Por isso está escrito que os segredos de Deus, Ele conta para aqueles que o amam. E no final aqui, irmãos, depois de uma grande multidão, depois de 3 anos sendo seguido por enormes multidões, Jesus chega na cruz com Maria, a tia dele, né? A irmã de Maria, a outra Maria, mas nunca vi tanta Maria, gente. 4 Maria tinha na cruz. Vai gostar de Maria para lá. E eu chamo Gleiva Maria. Toda Maria ama Jesus, gente. Realmente a toda Maria ama Jesus mesmo, gente. Aliás, a partir de hoje vocês me chamam de Maria Gleiva. Eu estou descobrindo que tem um negócio nesse negócio de Maria. Maria ama Jesus mesmo. E Maria Madalena, irmãos, onde Jesus estava, ela estava. E olha o que aconteceu com Maria Madalena. Jesus morreu na cruz. A Bíblia não fala de Pedro. A Bíblia não mostra mais Pedro ali na cruz. O corpo de Jesus fica na cruz. O corpo de Jesus é tirado por José de Arimateia e Nicodemos, colocado no sepulcro. Quando foi, olha no capítulo 20, na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Jesus
Jesus foi enterrado, Jesus foi colocado ali naquele sepulcro, era uma pedra, né? Era uma rocha, era uma cavernazinha, né? Jesus foi colocado ali, e aí entrou o pôr do sol da sexta-feira, o judeu já não podia fazer mais nada. É por isso que Maria não chegou antes, irmãos, porque era pecado. Maria Madalena ficou ali até o fim. E ela só não chegou antes, irmãos, porque não podia. Porque antes ali do sol nascer era pecado. Era sábado, não se podia fazer nada. E aqui está escrito assim, que na madrugada do primeiro dia da semana, né? Domingo de manhã, de madrugadinha, a hora que começou o domingo, quem já estava lá na porta? Maria Madalena. Sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora revolvida da entrada. Correu ela e foi ter com Simão Pedro. Pedro não estava lá, né, irmãos? E com o outro discípulo, a quem Jesus amava. Quem foi esse outro discípulo? João. E lhe disse, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. E ela ficou apavorada, cadê o corpo dele? Porque a única coisa que restou para ela foi o corpo dele. E mesmo com o corpo dele, ela estava ali. Não tinha mais poder, irmãos. Não tinha mais milagre. Não era mais famoso. Morreu, irmãos. Era só um corpo. Olha que coisa incrível, irmãos. Ela levantou de madrugada. E foi lá ver o corpo dele. Amor, irmão, é quando você vai além do script. Amar é quando você faz aquilo que não é obrigação fazer. Ele já morreu. Vou fazer o que lá? Só tem um corpo lá. Esse corpo vai fazer o que por mim? Só vai ver o corpo, irmãos, quem ama muito. Quando você perde alguém que você ama muito, você não quer deixar o corpo. Se alguém aqui já passou por isso, sabe que quando alguém que você ama muito morre, você não quer deixar o corpo. Porque é a única coisa que resta daquela pessoa. E Maria Madalena estava ali, meu Deus. E ela correu lá, Pedro, o corpo dele não está lá. Continua lendo comigo aqui. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos. Mas olha essa frase, irmãos. Irmãos, a Bíblia, ela é tão minuciosa. Ela é tão detalhista. Olha o detalhe dessa frase, irmãos. Os dois correram juntos. Mas o outro discípulo, quem era o outro? João. Correu mais depressa. Ele correu na frente. Ele correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. Por que ele correu mais rápido? Por que ele quis chegar primeiro? Porque ali também havia um coração que amava mais. A medida do amor do coração, ela é revelada nas atitudes. Ele correu mais rápido, ele não aguentou. Continua lendo. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E o lenço que cobria a cabeça de Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Ainda não havia compreendido que conforme a Escritura era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa. Presta atenção nessa frase. Então os discípulos não viram Jesus. Ele não estava ali mais.
Alguém roubou o corpo, com certeza alguém deve ter roubado. E a gente vai fazer o quê? Vamos embora. Foram para casa. Olha o verso 11. Mas Maria ficou. Aquela que chegou primeiro, aquela que ficou por último na cruz. Aquela que chegou primeiro. Todo mundo foi embora. Ela ficou. Ficou porque amava muito. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus. Sabe, irmãos, ao que o Espírito me mostrou, agora nem corpo tinha. E ela estava ali. Nem corpo tinha mais, só tinha o sepulcro. Todo mundo foi embora. Ela sentou ali e ficou chorando. Aonde ele está? Senhor, onde o Senhor está? Irmãos, ela queria ele. Sabe por que ela fez isso? Porque ela queria ele. Ela queria muito ele. Ela queria muito ele. Milhares de pessoas queriam o que Jesus tinha. Mas essa mulher provou que queria ele. É diferente. Porque um corpo morto, que milagre vai fazer? Que multiplicação de peixe vai fazer? Vai ressuscitar quem? Vai dar o que para quem? Alguém que está morto. O que essa mulher queria dele, irmãos? Ele não tinha mais nada para dar na cabeça dela. No entendimento que ela estava aqui, ele não tinha mais nada para dar para ela. Mas ela continuava ali. Porque ela o amava. Olha o que está escrito, verso 14. E ela continuava dizendo, eu não sei onde o puseram. Ou seja, aonde ele está? Eu preciso achar o corpo dele. Verso 14. Tendo dito isso, voltou-se e viu a Jesus ali em pé. Mas não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando tratar-se do jardineiro, ela respondeu, Senhor, chorando, imagina aquela mulher chorando. Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu irei buscar. Ou seja, eu não vou sair daqui enquanto vocês não me falarem aonde ele está. Irmãos, não era nem ele, era um corpo. Continua, verso 16. Disse-lhe Jesus, Maria. Voltando-se, disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas. A primeira coisa que ele disse, Maria. A segunda coisa que ele disse, não me detenhas. Ou seja, não me agarra não, que eu tenho que ir. Por que ele disse isso? Porque ele disse para ela, não me detenhas. Porque ele já sabia que era o que ela iria fazer naquele momento. Eu agora te agarro e não te solto mais. Porque eu te amo muito. A primeira pessoa que viu Jesus ressurreto foi Maria Madalena. Não foi João, não foi Pedro. Foi aquela que ficou o tempo todo, que ficou até o final da cruz, que chegou de madrugada, que chorou por um corpo, que chorou por um sepulcro, que permaneceu ali. Eu não desisto. Onde ele está, eu quero ele. Para uma pessoa assim, ele decidiu em toda a eternidade, irmãos. Essa aí vai ser a primeira a ver o Jesus ressurreto.
Você sabe o que é ver Jesus ressurreto? E você ser a primeira pessoa a vê-lo? Ela foi a primeira. Logo depois disso, ela corre e conta para os discípulos: eu vi ele ressuscitou. Eles não acreditam. Aí ela diz de novo: ele ressuscitou. Eles não acreditam. Ele aparece para mais 2 discípulos no caminho de Emaús. E esse discípulo corre lá, conta para os discípulos: olha, eu vi ele. Eles não acreditam. Depois Jesus aparece para os 12, inclusive Pedro, e diz: vocês não acreditam? Não, aqui, ó. Logo depois disso, irmãos, por causa do nosso tempo eu não vou ler, mas logo depois dessa cena, vem uma outra cena. Pedro levanta, depois que Jesus aparece para eles, Pedro levanta e diz assim: eu vou pescar. Eu não sei exatamente o sentimento que Pedro estava. Primeiro assim, ele negou Jesus 3 vezes. E ele levou aquela olhada de Jesus. Que misericórdia, eu nunca quero levar. Quem aqui quer levar uma olhada daquela? Ninguém, né? Quem nunca quer levar, diga amém. Então Pedro, eu acho que havia uma mistura ali de um sentimento de fracasso, de vergonha. Você já feriu muito alguém que você ama? É ruim esse sentimento, não é? Puxa, eu não queria ter ferido aquela pessoa. Quem aqui já feriu uma pessoa que ama? É ruim, não é? Eu acho que Pedro ficou com esse sentimento. Puxa vida, eu feri ele. Logo em seguida, Pedro vai pescar. 7 discípulos vão pescar com ele. Pescaram a noite inteira, não pegaram nada. Tem alguma coisa semelhante aí nessa história, né? Quando Jesus conheceu e chamou eles tinham pescado a noite inteira e não tinham pegado nada. De repente, Jesus aparece e fala assim: lança a rede aí. Então, eles puxaram a rede. Foram aí que eles conheceram Jesus. E foi aí que eles começaram a seguir Jesus. Novamente, Jesus chega e diz assim: vamos começar de novo, Pedro? Vamos começar de novo? Lança a rede aí de novo. Lembra lá atrás? Que eu mandei você lançar a rede? Vamos começar de novo? Então ele lança a rede e a rede vem cheia de peixe. E a Bíblia diz que Pedro estava sem roupa. Pedro, quando viu que era Jesus na praia, ele vestiu a roupa. Isso fala de vergonha, de timidez, de constrangimento. E eles chegaram na praia, eles viram que era Jesus, todos eles viram, só que ficaram caladinhos. Se fosse Maria Madalena, irmãos, Jesus, ela para ele. Ela tinha saído correndo, sim ou não? Claro que tinha. Mas como eles não estavam assim, muito bem na fita com Jesus, eles sabiam que era ele ali na praia. Por que eles não estavam bem na fita? Primeiro, eles não estavam na cruz, né? A maioria deles. Eles não estavam lá na cruz. Segundo, eles não creram. Quando Maria contou, quando os discípulos contaram, eles não acreditaram. Eles só acreditaram que ele ressuscitou quando ele apareceu. Então, eles tinham que fazer um concertinho ali com Jesus, né? E quando Jesus aparece ali, quando eles descem do barco, eles já veem que é Jesus. Jesus já tinha assado ali pão e peixe. Jesus sentado ali, ele chega, Jesus fala assim: olha, vem comer, né? Ou seja, como sempre, eu já assei o peixe aqui, o pão está aqui, vem comer. Quando eles sentam ali, desconfiados, pensam, os meninos desconfiados. Sabe menino quando faz arte? Sabe aquele menino que faz arte, sabe que vai apanhar? Lembra quando você era criança? Você sabia que você ia apanhar. Mas você fica no sem graça. Assim eles estavam ali naquele lugar. Quando Jesus chegou, ele disse assim: Pedro, você me ama? Olha a pergunta. É uma pergunta que eu não queria ouvir nunca. Quem queria ouvir? Depois da olhada? Misericórdia. Primeira olhada. Depois ele ainda pisou mais na bola, ainda não creu. Jesus chega: Pedro, você me ama? Irmãos, eu não queria ouvir uma pergunta dessa. Pedro falou: ó, claro que eu te amo. De novo, o velho Pedro: Senhor, claro que eu te amo. E ele pergunta de novo: você me ama?
Ele responde de novo: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama? Então Pedro diz assim, no original, no português não está escrito assim: Senhor, tu sabes todas as coisas. Você sabe que eu gosto de você. É isso que Pedro responde. E aí Jesus diz assim, ele começa a dizer assim: olha, quando você é novo, Pedro, você ia para onde você queria, vestia o que você queria, você mesmo vestia sua túnica e ia. Mas depois, você não vai ser assim mais. E aí está escrito que Jesus ali profetizou, Jesus estava querendo falar a respeito de como Pedro iria morrer. Vocês sabem como Pedro morreu, irmãos? Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo. Pedro aprendeu a amar Jesus. Quando Pedro foi crucificado, ele não estava recebendo nada, ele estava dando tudo. Ele não tinha interesse com mais nada, ele estava dando a própria vida dele por Jesus. E era esse Pedro que Jesus estava buscando. E era esse Pedro que Jesus estava construindo. E é esse tipo de pessoa que o Espírito Santo está construindo em você. Eu quero te dizer que, com certeza, Maria Madalena, irmãos, era uma mulher com muitos defeitos, ela era gente. Deus sabe que você é gente. Mas, sabe, irmãos, muitas vezes, você quer um amigo cheio de defeito, mas você não quer um amigo traíra, quer? Você quer um amigo cheio de defeito, mas um amigo que te trai e que te nega, é doído, não é? Que não te ama. Então eu quero te dizer que o Senhor, Ele está buscando uma igreja que o ama. Sabe, irmãos, aquele povo era muito religioso, mas eles não amavam a Deus. O Senhor disse para ele: vocês não amam a Deus. Vocês não me amam porque vocês não conhecem meu Pai, ele dizia. Está escrito, João diz assim: olha, amaram mais as trevas do que a luz. Deus está procurando pessoas que o amam. Deixa eu te falar uma coisa, você pode ter o defeito que for, mas eu quero te dizer uma coisa. Aprenda a amar Jesus. Ama Jesus. Você pode até ser um Jacó, sabe? Mas ama Jesus. E eu creio, irmãos, que Jesus sabia que aquele coração de Pedro seria transformado e que Pedro iria amar muito Jesus. E Pedro amou muito Jesus. E hoje eu disse: Senhor, eu não sei se eu sou Maria, se eu sou Pedro, eu acho que eu sou muito mais Pedro que Maria. Mas eu quero te pedir uma coisa, me ensina a te amar. O Senhor ensinou Pedro a te amar. Porque no fundo, Jesus também conhecia e sabia que havia em Pedro um coração que queria amá-lo. Porque Pedro disse: Senhor, o Senhor sabe de tudo. Vamos ficar de pé? Deus não está interessado nas suas regras religiosas. Deus não está interessado no quanto você é um bom evangélico. Quando Ele olha para você, Ele sabe se você o ama ou não. E Ele sabe também o quanto você o ama. Ele sabe a medida do seu amor. Na verdade, João amava Jesus. Os discípulos amavam Jesus. Mas como Maria Madalena? Então existem medidas de amor. Ele será dado a você na medida do seu amor por Ele. Vou te dizer isso mais uma vez. Ele será dado a você na medida do seu amor por Ele. Feche seus olhos. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê um coração assim. Sabe, irmãos, eu não sei a medida do meu amor por Ele. Eu sei que eu amo.
Mas eu não sei, sinceramente. Hoje a tarde toda eu fiquei perguntando, Senhor, quanto eu te amo? E eu fiquei avaliando as minhas motivações. Eu fiquei me avaliando. A Bíblia diz que eu devo julgar a mim mesma. Está escrito isso. Eu fiquei então julgando, Senhor, tudo que eu já fiz, tudo que eu faço. Por que eu vou na igreja hoje? Será que é porque eu te amo, Senhor? Você está aqui hoje, será que é porque você ama Jesus mesmo? Ou por medo do inferno? Ou porque aqui é gostoso, tem amigos? Amado, o céu é para pessoas que amam Jesus. 1 Coríntios capítulo 8, verso 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Lembra quando Jesus disse, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço? E aqui diz, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Se você ama mesmo Jesus, Ele jamais vai te dizer, aparta de mim porque eu não te conheço. Ele conhece aqueles que o amam. Amém?